Meus amados irmãos e minhas irmãs, que a graça e que a bendita paz de Cristo Jesus esteja com toda a família da fé, com todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite nós queremos finalizar uma sequência de sermões desde nosso primeiro domingo, quando falamos sobre a pátria, também no domingo passado, com uma mensagem a respeito da nossa cidadania enquanto cidadãos dos céus, cidadãos de outra pátria. Vimos as marcas dessa cidadania refletindo no texto do Salmo 15, que você acompanhou na semana passada, no último domingo, que também está disponível no canal da igreja aí no YouTube. E hoje nós queremos encerrar esta série de mensagens sobre a pátria, falando sobre o desejo, o anseio que todo genuíno cristão precisa ter necessariamente de desejar a salvação do seu país. Nós não queremos apenas que o Brasil, não deveremos querer apenas que o Brasil melhore no tocante ao exercício e à oferta de bons serviços públicos. Precisamos ansiar a salvação do Brasil. E o Senhor promete sarar a nossa terra se obedecermos alguns critérios, algumas atitudes enquanto igreja. Eu queria convidar a sua atenção nesse sentido para o texto da palavra de Deus que se encontra no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, no verso de número 14. E nós vamos ler com reverência e atenção essa porção da palavra de Deus. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à sua santa palavra para juntos acompanharmos o texto bíblico. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Vamos ler todos juntos, é um versículo apenas, muito conhecido, é verdade, mas que vai nos dar aso para a meditação na sua palavra nessa noite. Amém? Todos encontraram? Vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Deus Santo, nós reconhecemos, Pai, que enquanto igreja, enquanto povo escolhido do Senhor, muitas vezes falhamos no comprometimento com a nossa nação e no comprometimento, sobretudo, Pai, com os preceitos da Tua palavra. Nós queremos te pedir que Tu abras o nosso entendimento nessa noite para o texto que lemos e o que Tu tens a nos ensinar em cima dele. Queremos, Pai, não conhecimento de homens, queremos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito e, sobretudo, cônscios da nossa responsabilidade para a prática de tudo que aprendermos. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. A partir desse momento eu peço a sua atenção, sua concentração. Evite sair para beber água, segure um pouquinho a vontade de ir ao banheiro. Esteja atento à voz do Senhor para as nossas vidas. Abraham Kuyper foi um renomado estadista reformado na Holanda, primeiro-ministro da Holanda no início do século XX. Ele também, que era teólogo, e declarou uma das suas mais célebres frases, abre aspas, não há um único centímetro quadrado em toda a criação sobre o qual Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Sua vida de Kuyper foi um exemplo de como a fé reformada pode influenciar toda a sociedade nas suas mais diversas esferas, na política, na educação, na sociedade de toda a Holanda foi impactada pela palavra de Deus, pela cosmovisão justa dos caminhos do Senhor, sempre ressaltando naquele lugar a soberania de Cristo. E nem mesmo isso foi capaz de trazer uma prosperidade contínua naquela nação em relação aos seus preceitos morais, tendo em vista que hoje, como é de conhecimento seu, certamente,
Este país, que um dia foi um berço missionário para muitas nações, hoje precisa ser evangelizada, porque o secularismo entrou esmagadoramente em solo holandês, sendo um dos países conhecidos pelo turismo sexual, prostituição pública e tantas outras maledicências que acometem e trazem àquele país tanto prejuízo para o seu progresso espiritual, sobretudo. Mas no tempo de Kuyper, uma geração inteira foi influenciada pelo poder da palavra de Deus. Quando olhamos para o texto que nós acabamos de ler, o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, nós vemos Deus respondendo a uma oração do terceiro rei da monarquia de Israel, o rei Salomão, filho de Davi, que na dedicação do templo coloca o Senhor na posição de majestade, apresenta ao povo o governo daquela nação como sendo em primeira mão do Deus que a chamou pelo seu nome, do Deus que comprou, que libertou aquele povo de 400 anos de escravidão, dos terríveis flagelos de privações que enfrentavam no Egito. E o Senhor sempre prometeu ao seu povo, desde quando os tirou ali do Egito, estar atento às súplicas feitas pelo genuíno servo dele. E assim, da mesma forma, quando dedicou-se Salomão àquele templo para a adoração do Deus Altíssimo, o Deus dos povos, o Deus do universo, ali também o Senhor assume aliança com o rei Salomão, de estar olhando com sensibilidade aos clamores do povo naquele lugar. Mas também advertiu a eles que a desobediência deles traria juízo, traria para eles seca, traria para eles pragas sem fim. Como você sabe, na liturgia reformada, nenhum texto é isolado ou nenhum cântico é escolhido aleatoriamente. O liturgo, o pastor, seleciona os textos de forma que complementem a mensagem na culminância da liturgia do culto. E você se lembra no início deste culto, você que chegou no começo dele, em Deuteronômio capítulo 11, nos versos de 1 a 32, a convocação do Senhor a estarem atentos, todos os integrantes do povo, a dois caminhos, um de vida e um de maldição. O de vida debaixo da obediência e do lembrar e do praticar as suas leis. O de juízo e de perdição para a negligência quanto aos deveres e quanto ao abandono da vida de pecado. O contexto imediato desse tão conhecido texto, que nós muitas vezes usamos com menção ao mês da pátria, ao período da celebração da independência do nosso país, na realidade revela a história de Israel, que não foi marcada por acertos, foi a história de um povo marcada por ciclos de pecado, juízo e restauração, muitas e muitas vezes em torno da sua história. E Deus, não podendo contradizer sua própria natureza, que é perdoadora, que é misericordiosa por natureza, convoca o povo mais uma vez ao arrependimento, não apenas para restaurar a prosperidade de Israel, mas sobretudo para renovar a comunhão. O Senhor nunca desejou nem prometeu ao seu povo que os maiores benefícios que tinha para lhes oferecer eram as riquezas, eram as colheitas, era a bonança material. Não. Ele queria sinceramente, em todos os momentos em que se moveu em direção a restaurar o povo de Israel, mostrar-lhes que o bem maior que eles tinham era o próprio Deus, que o bem maior que eles tinham era ter comunhão com o Criador. Mais do que colheita, mais do que bonança, mais do que confortos e benefícios materiais. Deus queria renovar a aliança, Deus queria renovar a comunhão com o seu povo. E esse chamado ao arrependimento transcende o Israel passado, alcança o Israel de hoje, a igreja do Senhor, aonde quer que ela esteja, no Brasil também. Um povo aqui levantado e que se chama pelo seu nome, o povo de Deus, e que recebe uma missão, recebe um chamado para esse tempo
de ser um instrumento de transformação na nossa pátria, para que a nossa nação seja sarada. A igreja não pode caminhar altiva, precisa atender a 4 ordens divinas que nós queremos examinar com vocês nessa noite. Como o povo de Deus pode cooperar com a intervenção divina que tanto ansiamos, para que vejamos a nossa nação, o Brasil, rendido aos pés de Cristo? O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, a igreja é chamada a humilhar-se. A humilhação é o primeiro convite do Senhor para a restauração da terra do seu povo. No verso 14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O hebraico aqui é cana, traduzido como humilhar-se, é curvar-se, submeter-se, reconhecer dependência de algo ou alguém, abandono da autossuficiência e confessar a soberania de Deus. É o primeiro passo dado no caminho da restauração de uma pátria, e não pode ser diferente. Em nosso tempo, a pátria é marcada pelo orgulho nacionalista, pela exaltação de líderes, ufanismos, ideologias, como se fossem salvadoras do que não pode ser salvo senão pelo Evangelho. Essa soberba, muitas vezes, dos crentes também, impede que a nossa nação testemunhe e experimente um verdadeiro arrependimento profundo e impactante. A igreja ela não pode mais se dobrar, como também o povo de Israel tantas vezes se tentou a se dobrar aos projetos humanos, aos grandes planos de salvação nacional que partem da caneta e dos gabinetes de homens que acreditam ter alguma autoridade, sem que o Senhor os tivesse dado. Sem humildade, meus irmãos, é impossível experimentar quebrantamento. E sem quebrantamento, é impossível experimentarmos verdadeira comunhão com o Senhor. Não há restauração espiritual sem humilhação. A soberba da igreja também precisa ser confrontada. Quando ela se coloca acima da sociedade, sem reconhecer seus próprios pecados, corrupção nas esferas de poder da igreja, mercantilização da fé, alianças espúrias com o poder, troca de favores, a igreja vai cada dia mais, lamentavelmente, perdendo a sua relevância profética, sua isenção de denunciar o pecado, sob os artifícios de perder vantagens e até mesmo, acredite se quiser, de ser perseguida por conta disso, como se isso fosse ruim, à medida em que Cristo nos traz categórica lembrança de que somos bem-aventurados quando pelo seu nome fomos injuriados, perseguidos e contra nós fizerem todo o mal. Uma pátria sarada depende de um povo que primeiro se dobra diante de Deus. Uma pátria sarada depende de uma igreja que não caminha altiva, soberba, arrogante, mas caminha em humildade, humilhando-se perante a majestosa mão do Senhor. O grande reformador Martinho Lutero, no seu tempo, no século XVI, na Alemanha, disse aos príncipes alemães, abre aspas, estamos agora como mendigos diante de Deus. Lutero estava protegido em castelos, perseguido pelas autoridades romanas da igreja de então, querendo excomungá-lo e até mesmo matá-lo. Isso era a igreja de então, veja o que estamos falando agora, com todo sentido para o nosso tempo. Mas Lutero não se confiava nos príncipes, ele não estava protegido pelos ricos alemães que desejavam romper com a igreja de seu tempo. Lutero sabia que se o Senhor não o guardasse naqueles castelos, a obra da reforma estagnaria ali mesmo. Porque nem todo o poder da terra seria capaz de garantir-lhe a única proteção que ele precisava para produzir a obra que produziu, traduzindo a Bíblia para o idioma alemão e sendo catapulta para um movimento que se alastrou pelo mundo inteiro a partir de então. Essa consciência de Lutero, como uma consciência que Deus requer do seu povo,
traduz-nos ou nos convida a entendermos que não dá para desejar ver o Brasil convertido a Cristo sem humilhação, porque a dependência foi também a raiz da reforma, foi a raiz dos grandes avivamentos da história. Reverendo Augusto Nicodemos Lopes escreve em uma de suas obras que a igreja só será sal da terra e luz do mundo quando deixar de confiar em sua força institucional e se humilhar diante da cruz. A igreja, ela não tem poder de transformação. Cristo, sim. A igreja, enquanto instituição humana, ela perde seu status de instituição divina quando confia no seu próprio braço, quando caminha altiva, arrogante, acreditando que pelas negociações, sem confronto de pecado, será possível alcançar verdadeira conversão nacional. No passado, homens almejaram, oraram, se humilharam e viram uma transformação, uma restauração genuína em seus países. Jonathan Edwards, por exemplo, líder de um grande movimento de avivamento nos Estados Unidos, mostrou em um de seus sermões sobre a soberania de Deus e a necessidade de quebrantamento, como este é o caminho para que Deus derramasse graça sobre o seu país. Reconhecer que Deus é o rei e que nós não somos nada. No Salmo 34, verso 18, o salmista nos diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, salva os de espírito abatido. E na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, que por acaso vimos hoje de manhã na nossa EBD, o Senhor, através do seu servo apóstolo Pedro, nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Mas a segunda conduta, meus irmãos, que precisamos ter, enquanto igreja, além de nos humilharmos, passa também pela oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Palau, no hebraico, significa intercessão, clamor pela intervenção divina. É uma oração que transcende pedidos pessoais, se volta ao bem coletivo, ao bem nacional. É uma oração distinta. Vivemos tempo, meus irmãos, em que os cultos de prosperidade por aí afora estão lotados, enquanto os cultos de oração estão vazios. Nossas agendas muitas vezes encontram muito espaço sobrando para devocional, para investimento no conhecimento teológico, e isso não é ruim, é muito bom. Mas pouquíssimo tempo tem se deslocado para a oração, para a intercessão. Vemos tempos em que a oração se tornou utilitária. A oração é boa quando nos traz prosperidade, bens, soluções rápidas. Quantas vezes você tem requerido do Senhor em oração a transformação da nossa pátria? A transformação da nação começa, meus irmãos, quando a igreja, o povo de Deus, dobra os seus joelhos e chora pelos pecados do povo. Não dá para almejar que o nosso país seja salvo se nós não nos achegamos intimamente ao único que tem todo o poder para transformar o nosso país, para mudar a sorte do Brasil. A negligência da oração revela no nosso tempo uma igreja que tem sido mais ativista do que espiritualmente forte, mais do que marchas, mais do que campanhas, mais do que shows, mais do que slogans, mais do que movimentos. Deus espera um povo que clame, que ore e que chore pelos pecados, interceda pelos governantes, concorde você com eles ou não, que clame em oração, Senhor, por justiça no nosso país. Ah, pastor, mas o Supremo Tribunal Federal. Ah, pastor, mas o Senado. E você tem feito o quê em oração? Antes de questionar as autoridades. Você tem orado pelos ministros? Você tem orado pelos representantes? Você tem orado antes de votar neles, inclusive? Somente através de humilhação e agora da oração
intensa do povo de Deus é que nós poderemos almejar transformação do Senhor no nosso solo brasileiro. A oração é o canal da intervenção divina na história. Nós não estamos falando, meus irmãos, de uma hipótese. Nós não estamos falando, meus irmãos, de uma possibilidade. Nós estamos falando de verdade, do que realmente o Senhor já fez. Durante o avivamento do país de Gales, em 1904, todo um país se prostra para exaltar a Cristo. Através do quê? De conferências teológicas, de marcha para Jesus, de show do cantor fulano, reuniões de oração que não tinham fim. Arrependimento, mudança, confissão de pecados, multiplicando o interesse espiritual genuíno de um povo que o Senhor levanta e que pode abalar as estruturas da sociedade. A sociedade inteira do país de Gales foi impactada. Os crimes foram quase reduzidos a nada. Bares foram fechados. Lojas foram transformadas em igrejas. Partindo de um povo que ora. Hernan Dias Lopes afirma que a igreja que ora abre sobre si as janelas do céu e traz para perto o poder de Deus e também para a história. George Whitefield, pregador do avivamento britânico, foi conhecido, dentre outras qualificações, e principalmente pela sua vida de oração intensa, de recolhimento, de clausura, de silêncio, de intimidade com o Senhor, pedindo a Deus que transformasse a Inglaterra decadente da sua época, e viu o mover de Deus se estender na sua pátria. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, texto conhecidíssimo, nos diz: orai. Tiago, na sua carta, capítulo 5, verso 16, diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Não dá para desejar que o Brasil se renda a Cristo sem orarmos mais. Você tem compromissos na quarta? Desmarque. Vem orar. O que você tem de mais importante para fazer? Tem trabalho para fazer? Vem trabalhar também na fé. Priorize o Senhor. Não dá para desejar transformar o país quando nós negligenciamos a oração. Terceiro lugar, além de nos humilharmos, além de orar, nós precisamos também buscar o Senhor. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. O verbo bakash significa procurar com empenho, perseguir com desejo ardente. Isso é bakash, é buscar. Não é só frequentar a igreja, é buscar a face de Deus. Isso implica não em pedir bênçãos, mas em ansiar pela sua presença e pela sua vontade se movendo em todas as nossas decisões e passos dados. A pátria está enferma, o Brasil está doente, porque muitos buscam apenas o favor de Deus, sem desejar a sua face. A religião utilitarista é, na realidade, a placa, a essência da maioria das denominações que se dizem evangélicas, mas não são. São falsas, porque defendem uma religião da barganha, uma religião da troca, uma religião do dar, do me dê, do que eu quero. A religião utilitarista, ela não gera cristãos comprometidos, gera cristãos consumistas. Ela não gera cristãos desejosos do Senhor, gera gente desejosa de interesses, não gera discípulos comprometidos.
A igreja precisa urgentemente, se anseia ver o Brasil transformado, resgatar uma espiritualidade que seja centrada em Cristo, em quem Ele é, em quem o Senhor é, na sua bondade, na sua graça, no seu amor, no seu poder. E não nas suas bênçãos. Quem Deus é muito mais importante do que Ele pode te dar. Nós precisamos, enquanto igreja, ansiar mais de Deus, mais do Senhor, buscá-lo quando nos casamos, buscá-lo quando adquirimos um projeto, buscá-lo quando começamos um novo emprego, buscá-lo quando o servimos na sua igreja, mas não no reconhecimento humano, não no aplauso de homens, não em aparecer. Nós queremos o Senhor, nós precisamos ansiá-lo como uma corça sedenta no deserto anseia por água. Necessidade, nós precisamos urgentemente resgatar isto. Chega de benefícios momentâneos, isso não muda o nosso país, isso não faz a mínima diferença para o teu país, para a nossa nação, para a sociedade. O Brasil não precisa de uma igreja consumista, ele precisa de uma igreja que não se contenta em buscar poder, que não quer influência política, que não quer bancada evangélica, bancada disso e daquilo. Chega disso. O Senhor não quer um povo assim. Ele quer um povo que transforma a nação com um testemunho sincero e genuíno de santidade e de busca do Senhor. E que tem como prioridade sempre, não a glória de homens, mas a glória de Deus. Buscar a face do Senhor é submeter os nossos sonhos nacionais à vontade do Deus do universo. John Owen, conhecido puritano inglês, ele dizia que a presença de Deus é o paraíso do crente. Esse desejo pela presença divina marcou a Inglaterra daquele tempo, com profundidade, com avivamento verdadeiro e com boa teologia aliada à prática. Heber Campos Júnior afirma que buscar a Deus de todo o coração é a essência da piedade reformada. Sem isso, a igreja se perde em superficialidade, em programações, em agendas. Os cultos se tornam só um checklist. Mais um domingo. Como uma pessoa vai para a academia, já vejo crentes, posta alguma coisa, está pago. Cumpri minha obrigação, já fui para a igreja domingo. E o que Cristo falou no teu coração? E de que forma você foi transformado? O que você vai mudar essa semana? O que o país pode contar a partir da sua mudança de vida? De que forma ele vai ser impactado? De novo, voltando para Lutero. Em meio à pressão e à perseguição, que não foram poucas, ele costumava dizer: tenho tantas coisas para fazer que não posso passar menos de 3 horas em oração. Hoje nós colocamos a oração sempre no final do dia, quando o cansaço já bateu a porta, quando o olho já está guerreando contra a nossa vontade. Por que não começamos o dia? Por que não separamos tempo? Por que não acordamos mais cedo? Quando a gente tem muita coisa para fazer, é aí que a oração tem que ser uma prioridade, porque nós precisamos mais do Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Lutero buscava intensamente a face de Deus antes de enfrentar desafios que moldaram o mundo depois do que o Senhor fez nele. Em Jeremias 9:24, o Senhor diz: gloriar-se-á aquele que se gloriar nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. No Salmo 119, brilhante por apresentar-nos a beleza e a supremacia da palavra de Deus, das leis de Deus, no verso 10 ele nos diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Nós precisamos deixar de adorá-lo pelas aparências, como um ritual. Nós precisamos desejar o Senhor de verdade, mais do que o ouro da terra, mais do que as conquistas que você tem para almejar na tua trajetória, mais do que seus pais,
mais do que seus cônjuges, mais do que tudo. Quantos de nós estariam preparados hoje para o Senhor voltar e levar a sua igreja? Quantos estariam prontos, dizendo: eis-me aqui, Senhor, Maranata, vem, Senhor, busque-nos. Quantos estão com esse desejo no coração? Querem antes pagar umas contas, ou querem antes resolver umas pendências, ou querem antes concluir a casa, ou querem antes comprar um novo carro. Tudo isso não passa de correr atrás do vento. O que realmente importa tem ficado sempre em segundo plano em muitos corações do que se chamam crentes, mas na realidade não são. Humilhar, orar, buscar o Senhor. Mas ainda o Senhor diz: para sarar a sua terra, vocês precisam se converter dos vossos maus caminhos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Shuv no hebraico significa voltar, retornar, mudar o sentido. Arrependimento. Trata-se de uma mudança radical de direção. Do caminho que estávamos nas trevas, da perdição, do pecado, rumamos agora para uma vida íntegra, obediente, submissa à sua palavra, de abandono, de pureza, de santidade, de desejo de nos parecermos com Ele e não mais conosco, a fim de que seja mais Ele em nós do que nós mesmos, e possamos com ousadia afirmarmos como Paulo, que já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em nós, sendo instrumentos verdadeiros da presença do Senhor na terra. Não basta se humilhar, não basta orar e buscar, sem que isso te jogue num legalismo, pois tem que ter conversão, senão tudo isso é em vão. A pátria não pode ser sarada enquanto a igreja permanece presa. Veja, não disse o Brasil, estou dizendo isto mesmo que você ouviu. A pátria não será sarada enquanto a igreja permanecer presa à corrupção, permanecer presa à omissão e à indiferença diante das injustiças e também associada ao mundanismo. O testemunho cristão, meus irmãos, que tem se perdido e se tornado fluido como a nossa sociedade de hoje, ele deveria ser a prova visível de que o Evangelho transforma, de que Cristo pode resgatar o pior dos pecadores e transformá-lo no apóstolo aos gentios, de transformar um assassino do povo de Deus em um vaso escolhido para testemunhar às nações do poder da graça. Estou falando de Saulo, mas tem muitos Saulos, homens, mulheres, de todas as idades, que Deus muda completamente a história e faz deles instrumentos poderosos onde eles estão, para transformar uma cidade, para transformar um bairro, uma vizinhança, um lar. O testemunho cristão precisa provar isso, mas muitos hoje, mesmo entre os crentes, não desejam uma nação curada, se acostumaram com o Brasil como ele é, até mesmo se orgulham de suas marcas, muitas delas, que deveriam, aos verdadeiros servos do Senhor, nos trazer tanta vergonha, nojo, repulsa. A mudança do país começa dentro da casa do Senhor. Como poderemos almejar um país rendido a Cristo, enquanto a igreja experimenta escândalos, enquanto a igreja não demonstra uma vida de arrependimento, enquanto a igreja não denuncia o pecado? Quando a igreja se arrepende de seus pecados, abandona a vaidade, deixa de lado partidarismos, abandona e extermina a idolatria da prosperidade, finalmente ela pode, com o auxílio do Senhor, se tornar uma luz para a sua pátria.
Calvino dizia em Genebra, numa mudança que transformou completamente a Suíça, que o verdadeiro arrependimento não é só lamentar o pecado, é odiá-lo. Não é só dizer, não, isso aqui é pecado, aquilo não é. Isso pode, isso aqui não pode. É odiar o pecado, o mal, se entristecer com o que entristece o coração de Deus, sofrer com o que tem atormentado o Senhor quando olha para nós. A pregação de Calvino em Genebra trouxe não apenas benefícios espirituais para aquele povo, trouxe ordem, trouxe reforma moral para aquela cidade. O teólogo e autor de livros Ricardo Bitum, ele observa que a igreja brasileira só vai ter relevância quando abandonar suas práticas mundanas e viver de forma coerente com o evangelho que ela proclama. Temos visto mais incoerência do que verdade em muitos dos púlpitos brasileiros e por isso temos uma grata explicação do motivo pelo qual nosso país tem seguido o rumo que segue. William Wilberforce, político cristão da Inglaterra, foi um exemplo prático e contundente da transformação operada pelo Evangelho em sua nação. A sua fé reformada, diga-se de passagem, o levou a lutar em seu tempo contra o tráfico de escravos, propondo à Câmara dos Lordes a deflagração de leis que proibissem o tráfico de escravos. E transformou de uma vez por todas aquele país em seu tempo. Um homem de Deus, na sua nação, agindo com a moral e a ética do reino. Em Atos, capítulo 3, verso 19, na pregação dos apóstolos é visto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham tempos de refrigério da parte do Senhor. O Senhor nos promete sarar nossa terra quando nós deixamos o pecado, isto é, experimentamos conversão do caminho mau. E no texto conhecidíssimo da primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, nós vemos João nos prometer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoá-los, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Conversão é um dos principais passos onde a igreja tem faltado no desejo de transformar o nosso país. Conclusão, meus irmãos. Assim como na Escócia de John Knox, no Brasil de Simonton, a nossa pátria também pode ser sarada quando a igreja viver de acordo com o chamado de Deus, humilhar-se, orar, buscar e converter-se dos seus maus caminhos. O exemplo de John Knox na Escócia é emblemático. Uma pátria sarada depende de um povo quebrantado. Deus promete sarar a terra quando seu povo se humilha, ora, busca a sua face de maneira intensa e se converte verdadeiramente dos seus maus caminhos. John Knox na Escócia tem uma história tão impactante quanto transformadora. Conhecido como o pai do presbiterianismo, ele enfrentou no seu tempo, no século XVI, a tirania da rainha Maria Stuart, corrupção moral, apostasia religiosa. E a sua vida é marcada por humildade, oração incessante. Essa rainha, Maria Stuart, rainha da Escócia, disse certa vez que temia mais as orações de Knox do que os exércitos que pudessem atacar a sua pátria. A busca fervorosa pela face do Senhor e o chamado constante à conversão, ao arrependimento do povo, marcaram o ministério de John Knox. E como fruto da sua firmeza e da fidelidade da igreja da Escócia, aquela nação experimentou profunda transformação espiritual, educacional, social e política.
A Escócia se tornou ali para frente um berço de missões, de boa teologia e de reforma de vida que impactou o mundo inteiro. Dizia ele em suas orações, conforme lemos as suas obras, John Knox prostrado pedindo ao Senhor: dá-me a Escócia, Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morro. Quantas vezes você tem orado pelo Brasil assim? Eu conheço muito crente que, diante do infortúnio de não ser atendido nas suas preferências políticas ou partidárias ou ideológicas, já disseram por aí: vou deixar o Brasil, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar não sei aonde, vou morar na China, na Austrália. Um lugar bom para morar que é a Antártida, né? Eu não vejo ninguém falar que quer morar na Antártida. É um país interessante. Tem só uma estação do ano, então você não precisa se preocupar com roupas diferentes. Quantos de nós tem orado ao Senhor dessa forma? Senhor, dá-me o Brasil. Dá-me o Brasil, Senhor. Eu quero que o presidente se converta e confesse a Cristo. Tem gente que quer que ele morra. Eu quero que o governador do estado se converta e reconheça a Cristo, de verdade. Tem gente que quer que ele saia do poder, simplesmente. Eu quero que o prefeito dessa cidade reconheça Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos de nós têm assim requerido ao Senhor, com o joelho dobrado no chão, antes de pedir pelo teu carro, antes de pedir pela tua enfermidade, antes de pedir pela tua situação financeira? Você tem pedido, você tem tido manifestação genuína de compaixão pelo país. A igreja tem sido muito seletiva nisso. E esse é um fato que nos deve trazer desânimo, mas ao mesmo tempo desafio para mudar, para chamarmos a atenção do país para o que realmente importa. O evangelho que cura, transforma e opera de maneira muito mais eficaz do que qualquer projeto de lei, de emenda constitucional e autoridade política, porque não é a Constituição brasileira, não são as autoridades constituídas, nem as suas instituições, os órgãos do poder federal, do poder público estadual, municipal. Nada disso pode ser tão impactante para o Brasil, meus irmãos, quanto a espada afiada de Deus, que é o evangelho, que corta, que fere, mas que salva, que é apta para discernir pensamentos, juntas e medulas, alma e espírito. E vai até o Senhor sempre com o seu propósito concluído, pois a sua palavra jamais volta para ele vazia. Outro exemplo relevante e muito próximo de nós e no nosso país é o de Simonton, Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, há 166 anos atrás. Não muito tempo. Em 1859, em plena época do Império Brasileiro, nos idos tempos de Dom Pedro II, em meio a um país dominado pelo catolicismo, marcado pela escravatura até então, Simonton chega ao Brasil com seu coração queimando pela salvação da nossa pátria, sendo que ele nem era brasileiro. Inicia um trabalho que unia evangelização, relacionamento, educação, imprensa. Foi ele que funda o primeiro jornal evangélico do Brasil, a Imprensa Evangélica. Estabelece ele escolas dominicais, cativando a atenção do povo do Rio de Janeiro. Organiza a primeira igreja presbiteriana, alguns anos depois, no ano de 1862. Seu testemunho mostrou como que a fé reformada pode se resistir, se continuar, se multiplicar da forma certa, influenciar os rumos de um país. Simonton não chegou aqui oferecendo vantagem, chegou pregando a Cristo. Ele não chegou aqui oferecendo curas e milagres, formou discípulos. Preparou uma base sólida para a presença reformada, não apenas do presbiterianismo, como de todas as outras denominações que vieram depois dele. Como na Escócia de Knox, no Brasil de Simonton, você, aqui nessa noite, na igreja, em Ananindeua, no Pará, no centro,
tem um chamado para transformar o seu país. A igreja conhece a única forma de transformar o nosso país. O que nós vamos fazer a respeito disso? Vamos continuar perdendo tempo na internet? Vamos continuar desperdiçando a nossa mente, nossas potencialidades, nossos chamados e vocações em coisas insignificantes, em debates estapafúrdios, em reclamações, em murmurações, em lamentos? Chorar por chorar não vai mudar nossa nação, mas sim o choro que nos conduz a nos humilharmos perante o Senhor. Orar só pelas nossas vidas, pelos nossos interesses, não vai mudar os rumos da nossa nação. Orar incessantemente pela nossa pátria, sim. Buscar o Senhor pelo que Ele tem para nos dar, não vai mudar o rumo e a sorte do Brasil. Buscá-lo por quem Ele é, sim. Fingir ser cristão não vai mudar o nosso país. Frequentar a igreja não vai mudar o nosso país. Se converter dos maus caminhos, sim. É chegado o tempo e a advertência. E a palavra nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Humilhe-se, ore, busque o Senhor e deixe o pecado. Hoje, converta-se. E assim, quem sabe, nós poderemos almejar que a nossa pátria seja sarada, que o nosso país seja verdadeiramente transformado. Deixa eu chamar o grupo de louvor já para tomar seus postos.